Se coloque em pé comigo e vamos olhar para este versículo e vamos pensar como a igreja, aquela igreja em Jerusalém, começada ali pelo Senhor Jesus, pelos seus discípulos, agora ela deixa de ser apenas uma igreja ali em Jerusalém. Mas Atos 9:31 vai nos dizer: assim, pois, as igrejas, deixa de ser uma só igreja e passa a ser as igrejas, ou seja, aquela igreja em Jerusalém multiplicou. Então, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, e andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós estamos tão felizes de poder estar reunidos nessa manhã, poder começar esta semana, este primeiro dia da semana, na tua casa, com os irmãos reunidos em comunhão contigo, com a tua palavra, podendo ser edificados, fortalecidos e ministrados pela palavra do Senhor. Obrigado pela semana tão rica, onde experimentamos o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre nós. Então, Pai, nessa manhã, mais uma vez, fale ao nosso coração. Nos ajuda a olhar para estas igrejas ali, as primeiras igrejas, como elas trabalhavam ou trabalharam, e como elas foram relevantes no seu tempo, e como fizeram discípulos para o teu Filho Jesus. E nós queremos nos espelhar nelas, nós queremos viver a maneira como eles viviam, e nós queremos voltar a estes princípios que fizeram dessas igrejas multiplicadoras, igrejas que fizeram a diferença. E nós, como igreja hoje, queremos fazer a diferença no nosso tempo. Queremos impactar a geração na qual nós vivemos, nós conhecemos. Então, Pai, fale conosco nessa manhã. Ministra no nosso coração e traga um fervor, um despertar espiritual no nosso coração, para viver estas verdades. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Plantação de igrejas. Então, nós estamos estudando, meus irmãos, uma série de lições que tem como título De Volta aos Princípios. De volta aos princípios. Que princípios? Princípios das Escrituras, ao que as igrejas primitivas viveram. Então, quando nós voltamos aos princípios da palavra de Deus, o que nós encontramos lá? Nós encontramos igrejas em Atos. Nós encontramos igrejas ali que se multiplicavam. Igreja que começou em Jerusalém, depois estava na Judeia, Samaria, e chegaram até os confins da terra. Então, igrejas que se multiplicaram. Mas quando nós olhamos agora para dentro dessas igrejas, nós vamos encontrar vários princípios que norteavam, que guiavam, que conduziam estas igrejas. E entre estes princípios nós temos olhado para 5 princípios. 5 princípios estes que levaram aquelas igrejas a glorificar a Deus. E não somente glorificar a Deus, mas cumprir a grande comissão. A grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos, deixou para a sua igreja. E nós não podemos
deixar de desejar, ou deixar de cumprir também a grande comissão. Então, estes 5 princípios que fazem parte de uma igreja multiplicadora, ela contribuíram e contribuem, primeiramente, para o crescimento de cada crente. Segundo, se contribui para o crescimento de cada crente, consequentemente contribuirá para o crescimento da igreja. Porque a igreja é composta de crentes, de pessoas salvas, resgatadas, batizadas. Amém? E uma vez que você cresce, uma vez que eu cresço, Lucas, a igreja cresce. Uma vez que eu sou edificado, a igreja é edificada. Amém? Então temos dito, amados irmãos, olha lá, que a visão de igreja multiplicadora, ou de visão de multiplicação, é uma visão intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. Para quê? Há um objetivo, para cumprir a grande comissão. Note que diz que a visão de multiplicação intencional, ou seja, é uma multiplicação onde cada um ganha um. Se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Cristo, nós já estamos multiplicando. E se esta pessoa que nós ganhamos ganhar mais um, e aí a multiplicação acontece. E foi desta forma que a igreja primitiva cresceu. E foi desta forma que os apóstolos, que os discípulos, ao ganhar uma pessoa e discipular essas pessoas foram ganhando outras, até que chegou até nós. E nós devemos dar sequência a esta multiplicação de discípulos para o Senhor Jesus. Amém? O que já estudamos até aqui? O que já estudamos? Primeiramente, nós já estudamos sobre os 2 primeiros princípios, são 5 princípios. O primeiro princípio de uma igreja multiplicadora é a oração. Não tem como olhar para Atos e olhar para aquelas igrejas e ver que aquelas igrejas eram igrejas de oração. Igrejas que buscavam a Deus. E o que é a oração na vida da igreja? Oração nada mais é do que nos conectarmos com Deus. Oração, amados irmãos, é conectar com o Deus da obra. É este Deus que, por meio da oração, vai encher o nosso coração de compaixão e de amor pela sua obra e por Ele. E uma vez que a oração te leva a fazer discípulo te leva à oração. É um ciclo. Quanto mais você ora, mais Deus coloca no seu coração amor pelas pessoas. E quanto mais você ganha pessoas, mais você tem o desejo de orar, porque você vai orar por aquela pessoa. Você entende? É um ciclo, podemos dizer que é um ciclo vicioso, mas é um vício bom, amém? É um vício bom porque você ora e você vê aquela pessoa crescendo, amadurecendo. E ao passo que ela está amadurecendo, você ora porque você quer que ela continue, e você vai orando e buscando ao Senhor nosso Deus. E o segundo princípio também já estudamos, é a evangelização discipuladora. O que é a evangelização discipuladora, meus irmãos? É a comunicação do evangelho por meio de relacionamento discipulador. É eu me relacionando com aquele frentista e entregando um folheto para ele, e olhando para ele com um olhar de compaixão e começar a orar pela vida dele. E talvez um dia convidá-lo para vir à igreja, ou convidar para tomar um café na sua casa. E você então começa a se relacionar, conhecer, mas você tem um objetivo. Você tem o objetivo de ganhar o coração daquele homem ou daquela mulher para o Senhor Jesus. Então, é a evangelização discipuladora, que nada mais é de que a comunicação do evangelho por meio de relacionamento discipulador. Amém? Então, temos falado que esses 5 princípios, ele não precisa necessariamente de departamentos específicos. Por quê? Porque
requer que cada crente, ou a igreja num todo, viva esses princípios. Cada um de nós, amados irmãos, vivendo este princípio, vivendo o quê? Uma vida de oração. Vivendo o quê? Um relacionamento discipulador. Amém? Que funciona como uma engrenagem, está lá. Então nós temos a igreja multiplicadora no meio, aqui. E aqui nós temos o princípio da oração, o princípio da evangelização discipuladora, da formação de líderes, da plantação de igrejas e da compaixão e graça. E conforme você ora, Deus vai colocando no seu coração o desejo de ganhar almas, e ao mesmo tempo, quando você ora, líderes vão se levantando no meio da igreja. Laércio, pastor, eu quero servir a Deus em alguma área. E conforme você vai levantando líderes dentro da igreja, o seu olhar começa a ser levantado, porque Jesus disse para a igreja levantar os olhos e olhar para os campos que já estão brancos. E olhar para os campos é o desejo de plantar uma igreja. Pastor, a cidade de Inconfidente não tem igreja batista bíblica. Vamos começar um trabalho lá? E ao mesmo tempo que você está olhando para aquela cidade, também você está olhando para os carentes da sua cidade, ou da cidade, ou até mesmo de dentro da igreja. Aí entra o princípio da compaixão e graça, de ser bênção na vida daquele irmão, daquela pessoa, exercendo o que Tiago nos ensina. Tiago nos ensina que a fé sem obras, me ajudem, é morta. Nós sabemos que a obra não salva, mas nós sabemos que a obra deve acompanhar a vida do salvo. Isso é compaixão e graça. É você olhar para aqueles que necessitam de algo e ser bênção de alguma forma na vida daquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, ao olhar para tudo isso que nós já aprendemos até então, nós vemos que não há nada escandaloso nisso. Nós vemos que estes princípios não são princípios antibíblicos. Pelo contrário, são princípios bíblicos, tirados da palavra de Deus. Amém? E alguns desses princípios, obviamente, eles são mais naturais na nossa vida. Eles acontecem mais naturalmente em nossa vida. Ou seja, a vida de oração, ela é mais natural, mas outros nem tantos. Mas de uma forma intencional, nós podemos buscar a Deus. E Ele vai acrescentando estas qualidades, esses princípios na minha vida. E Ele vai transformando a minha, sua e a vida da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, se você perdeu uma dessas aulas, nós já estamos aí há um mês, mais ou menos, um mês e meio, todas estas aulas estão lá no Facebook da igreja e você pode se familiarizar com elas. Desde o início, quando nós começamos a falar sobre voltando aos princípios. Perfeito? Então já vimos o princípio da oração, já vimos o princípio da evangelização discipuladora e agora vamos começar hoje o princípio de plantação de igrejas. Aí você pode dizer, pastor, mas não está meio fora de ordem? Não seria melhor a gente ver formação de líderes primeiro? Porque para plantar igreja não vão precisar de homens, sim ou não? Vão precisar de mulheres, vão precisar de pessoas, vão precisar de material humano. Claro que vamos. Mas eu quero passar para os irmãos a visão bíblica de plantação de igrejas. Para que Deus comece a trabalhar no meu e no seu coração desde já. E ao ponto de você dizer, pastor, conte comigo, eu quero fazer parte dessa plantação de igreja. Foi isso que aconteceu com o pastor Valdemiro? Sim ou não? Foi isso que aconteceu com todos aqueles irmãos que saíram de São Paulo e plantaram esta igreja. Primeiro nasceu no coração deles o desejo, dado por Deus. Então esse desejo deve brotar dentro do nosso coração. E assim Deus vai levantando pessoas.
pessoas, homens e mulheres dispostos a continuar fazendo a obra e o trabalho do Senhor. Plantação de igrejas, meus irmãos, vamos adiante. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Os irmãos estão entendendo de fato o que eu estou passando aos irmãos? Está claro esses princípios? É difícil? Não, né? Então vamos lá. Meus irmãos, eu quero começar esta parte, né, este princípio de plantação de igreja, passando uma estatística para os irmãos. Entrei em contato com o pastor Manuel Cano. Pastor Manuel Cano é o diretor de missão da nossa comunhão. Ele já esteve aqui pregando para nós, e eu liguei para ele, mandei uma mensagem: pastor Manuel, eu quero um levantamento da nossa denominação. Quantas igrejas nós temos no Brasil, em cada estado? Em Minas, como nós estamos aqui no Brasil como batistas bíblicos? Ele mandou para mim uma estatística, ele mandou para mim um recadastramento. Ele não está atualizado, esse cadastramento. O que nós iremos ver hoje pode ser que possa ter a mais, eu creio que tem mais igrejas, e também pode ser que tenha menos igrejas. Perfeito? Qual a razão de eu trazer esta estatística ou este recadastramento para os irmãos? Para nós pensarmos de como nós podemos, como igreja local que somos, contribuir para que a denominação, para que os batistas bíblicos cresçam mais e mais no nosso estado, no nosso Brasil e também no mundo. Perfeito? Vamos lá. Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil, entre igrejas e congregações, nós somos mais ou menos 300. Perfeito? Como igreja local, já organizada, e também contando com denominações. Brasil. Lembra que pode haver mais e pode haver menos. Perfeito? Agora, nível estados brasileiros. Estados brasileiros, São Paulo é o estado com o maior número de igrejas batistas bíblicas. Tem um total de 91 igrejas. Essas igrejas elas estão localizadas mais na região metropolitana do estado, na região que perto da capital. Perfeito? Mas, como eu disse, dessas 91 igrejas, pode haver mais igrejas novas e pode haver menos. E quando eu falo de menos, eu falo com testemunho do que eu vi. Havia em Anadias um trabalho batista bíblico que foi feito o recadastramento desse trabalho. Estava como congregação. Eu estive lá e hoje não tem mais nada lá, infelizmente. Existe apenas o templo e cheio de coisas guardadas lá dentro. Aquele trabalho, infelizmente, fechou. Então, dessas 91 igrejas que se recadastraram até então, pode haver mais ou pode haver menos. Continuando, Pernambuco é o segundo estado com 28 igrejas. Bahia, 23 igrejas batistas bíblicas. Depois Rondônia, 22 igrejas. Minas Gerais, quantas igrejas? 10 igrejas. Paraná, 8 igrejas. Rio de Janeiro, 8 igrejas. Deixa eu passar lá para os irmãos, né? Muito bem. Piauí, 7 igrejas. Santa Catarina, 7 igrejas. Amazonas, 7 igrejas. Rio Grande do Sul, 6 igrejas. Paraíba, 5 igrejas. Mato Grosso do Sul,
4 igrejas. Goiás, 4 igrejas. Mato Grosso, 2 igrejas. Pará, 2 igrejas. Alagoas, 2 igrejas. Ceará, 2 igrejas. Maranhão, em todo o estado do Maranhão, só tem uma igreja batista bíblica cadastrada, que é do nosso amigo pastor Raimundo. Lembra? Pastor Raimundo que esteve aqui, que ainda é uma congregação da igreja de Guarulhos. Ainda não foi emancipado aquele trabalho lá no Maranhão. Uma igreja. E aparece o Acre ali? Não aparece. O Acre, 3 igrejas. Então note que dos 20 estados que o Brasil tem, ou seja, 20 estados onde nós estamos, mas das 27 unidades federativas, porque o Brasil tem 26 estados e um distrito federal, então são 27 unidades federativas, 27. Então, dos 27 unidades federativas, nós estamos em 20 estados. Então, existem 7 estados onde não há uma igreja batista bíblica. Uma igreja batista bíblica. Perfeito? Agora, eu coloquei embaixo o estado de Roraima. Por que eu coloquei o estado de Roraima? Porque o estado de Roraima é o estado menor estimado em população do censo de 2020. O estado de Roraima, em 2020, tinha 631 mil habitantes. 631 mil. O menor estado. Significa que todos os demais estados ali têm muito mais de 1 milhão de habitantes, 27, 40, 50 mil habitantes, milhões de habitantes. Então nós vemos a proporção de pessoas que tem em cada estado. E o trabalho em muito pouco, 10 igrejas em um estado que tem 27 milhões de pessoas. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? E, infelizmente, o estado de Roraima não tem trabalho batista bíblico. Continuando, Acre, olha só, no Acre, como nós falamos, tem 3 igrejas batistas bíblicas. Mas veja a situação dessas 3 igrejas. Alguns meses atrás, eu recebi uma mensagem do próprio pastor Manuel Cano, falando: pastor, nós estamos começando um projeto chamado Projeto Acre. Como funciona esse Projeto Acre? Porque as únicas 3 igrejas que estão no estado do Acre, elas precisam ser restauradas. Igrejas que precisam ser restauradas numérica, jurídica e financeiramente. Ele falou para mim: estas igrejas têm poucas membresias e poucos recursos. E muitas delas, ou algumas delas, talvez 1 ou 2 dessas igrejas, estão fechadas e sem obreiros. Isso corta o nosso coração. Acre eu não estimei, eu não vi quantos milhões de habitantes tem o estado do Acre. Mas as únicas 3 igrejas que tem no estado do Acre, meus irmãos, essas 3 igrejas estavam, 2 de 3 estavam fechadas e sem obreiros. Sem obreiros. Ou seja, nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos estar como denominação. Agora vamos dar uma olhadinha em Minas Gerais, nosso estado. Nosso estado. O estado de Minas Gerais, irmãos, tem 21 milhões e 300 mil habitantes. É gente para encardir. 21 milhões de habitantes e 300 mil habitantes, o estado do Acre, não, de Minas Gerais. Perfeito?
Desses 21.300.000 habitantes, eu fiz uma estimativa, olhando para as 10 igrejas, porque nessa estatística que ele passou, vem os números de membros de cada uma dessas igrejas. Então, nós somos, nessas 10 igrejas, mais ou menos 1.300 batistas bíblicos, ou seja, 1.300 crentes batistas bíblicos. Imagine, de 21 milhões de pessoas, por esta estatística que ele me passou, nós somos apenas 1.300 crentes batistas bíblicos. O estado de Minas Gerais, ele perfaz um total de 853 municípios. É muito município tem nesse estado, né, irmão? É muito município. Desses 853, nós temos 7 igrejas. 7 igrejas. Ou seja, 846 municípios do estado de Minas Gerais não têm um trabalho batista bíblico. 846. Lembra que pode ser mais ou menos, irmãos, entende? Eu digo no nosso caso, a mais. Nós temos aí o pastor Carlos Prates, que começou um trabalho batista bíblico aqui no estado de Minas e está fazendo uma congregação já lá em Itacanambi, onde ele estava. Conversei com ele. Então, quais são as cidades que nós estamos? Os batistas bíblicos, aqui no estado de Minas. Então, dos 853 municípios, temos 7 igrejas, perfeito? Ou seja, 846 municípios, 100 igrejas batistas bíblicas. Perfeito? Os irmãos estão comigo? Amém? Agora, onde nós estamos? Belo Horizonte. Até então, nesse recadastramento, temos 2 igrejas batistas bíblicos. Pouso Alegre. Está errado ali, irmãos. São 3 igrejas, tá bom? 3 igrejas. Corrige aí se os irmãos estão anotando. Mas deixa eu contar um detalhe. Essas 3 igrejas de Pouso Alegre, até então, não fizeram o seu recadastramento. Não sei se já fizeram, mas até então elas não constam lá como recadastradas na Comunhão Batista Bíblica Nacional. A nossa está, de Ouro Fino está, de Jacutinga está. Então, Araguari tem um trabalho batista bíblico, Borda da Mata um trabalho, Contagem um trabalho, Jacutinga um trabalho batista bíblico, e em Ouro Fino um trabalho batista bíblico também. Então, dessas 10 igrejas, nós estamos nestes 7 municípios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que Pouso Alegre tem 3 igrejas, né? E as outras 2 estão em Belo Horizonte. Então, nós vemos que nós estamos centralizados mais nesta região aqui, até, não sei que região fica Araguari. Alguém conhece essa cidade aqui do estado de Minas? Eu também não conheço. E também na capital. Então, os irmãos, note, irmãos, como é preocupante o trabalho, o quanto nós temos ainda para ser feito, para fazer, para a obra, para o trabalho do Senhor, dentro do nosso estado. Dentro do nosso estado. Os irmãos sabem, né? Que Deus plantou esta igreja aqui em Borda da Mata, não é por acaso, né? É porque esta igreja, Deus tem planos e sonhos altos para ela. Talvez eu e você não consigamos enxergar isso hoje, mas é o que Deus tem para toda a igreja que Ele planta. Ele quer usar aquela igreja para que ela seja um canal de multiplicação. Então nós, em nome de Jesus, precisamos parar de olhar para nós como igreja pequena. Nós somos uma igreja grande porque temos um Deus grande. E um Deus que tem uma visão extraordinária. E nós temos que andar não conforme aquilo que nós vemos, mas conforme o Deus que nos chamou e nos salvou.
Amém, meus irmãos? E tudo isso que eu estou falando, nós estamos vendo a nossa realidade hoje, mas não é, esse é um trabalho, irmãos, de tempo. O mais importante é nós termos a visão, o desejo, nós sabermos para onde nós iremos caminhar. E essa é o rumo que eu quero caminhar, como pastor. É de uma igreja que quer plantar outras igrejas, que quer ganhar almas para o Senhor Jesus. Que uma igreja multiplicadora. Esse é o seu desejo? Amém. Então você está comigo. E deixa eu dizer algo mais. Não são muitos. Deus nunca fez a sua obra por meio de multidão. Deus sempre fez a sua obra por meio de 1, 2, 3, 4, 5, mas que queriam, que se comprometeram, que tinham a visão dele no coração. E foi através desses homens e dessas mulheres que Deus fez com que o Evangelho chegasse até nós. Foi através de quantos homens que Jesus escolheu que a sua obra expandiu? 12 apenas. Só 12. E uma ainda traiu, né? A irmã está falando. Então veja, não são muitos, mas são poucos que querem. São poucos que têm o desejo, que têm a visão de Deus no coração. E é por meio desse, irmãos, que a obra é feita. Amém? Muito bem, mas nós precisamos viver estes princípios então, amados irmãos, nós precisamos então, como igreja do Senhor Jesus, nos levantar, nos despertarmos. E eu gosto muito daquela exortação de Paulo. Ele diz: desperta tu que dormes, falando para a igreja de Éfeso, desperta, há uma obra magnífica, extraordinária para ser feito. Vamos fazer esta obra, vamos nos unir, vamos nos colocar diante do Senhor e Deus vai usar as nossas vidas para realizar a grande obra do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque é algo urgente. Primeiramente porque Jesus está voltando e nós não temos muito tempo a perder, mas precisamos continuar e fazendo com mais intensidade e amor a obra do Senhor. E uma outra razão é porque, se não fizermos, talvez os nossos bisnetos e tataranetos, eles não terão igrejas batistas bíblicas para congregar. Os irmãos estão imaginando? Estão pensando como é sério a coisa? E se tiver para os nossos tataranetos, lá na frente, uma igreja batista bíblica para ele congregar, se continuarmos, se nós como comunhão, como igreja, não abrirmos os nossos olhos e começarmos a olhar para os campos e começarmos a ter esta visão de plantação de igrejas. Se tiver esta igreja, eles vão ter que procurar como uma agulha no palheiro para poder achar. Um tempo desse eu recebi uma ligação de um irmão lá do Rio de Janeiro. Esse irmão mudou para o Rio de Janeiro, ligou para mim, falou: pastor, vocês não querem começar um trabalho batista bíblico aqui? É porque eu mudei de São Paulo para cá, eu não lembro de que igreja que ele era. E não tem igreja batista bíblica aqui. As igrejas batistas que eu conheço não têm o perfil das igrejas batistas bíblicas que eu conheço. Eu falei para ele: irmão, vamos orar, mas no momento eu não vejo condições humanamente falando. Eu sei que ele mandou 2 vezes ou mais mensagem para mim, nos convidando como igreja aqui de Borda a começar um trabalho lá na cidade onde ele está morando, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essa realidade que eu estou falando, de que os nossos bisnetos e tataranetos, no tempo deles irão procurar uma igreja batista bíblica e não irão encontrar, já está acontecendo nos dias de hoje.
Porque esse irmão saiu de São Paulo e não achou uma igreja onde tivesse o mesmo perfil nosso, a mesma convicção nossa, a mesma liturgia nossa, a mesma maneira nossa, que nós estamos acostumados a cultuar a Deus. E ele estava clamando: ajuda-me aqui, passa ao Rio de Janeiro e ajuda-me aqui. Ou seja, isso já é uma realidade hoje. Então, meus irmãos, eu queria encher o coração dos irmãos hoje de fé, encher o coração dos irmãos e dizer: pastor, esse vai ser o alvo nosso dessa igreja, de começarmos a orar. Para onde nós iremos rumar, caminhar, para um lugar onde iremos começar um trabalho e ganhar almas para o Senhor Jesus naquele lugar. Então precisamos, de fato, irmãos, voltar para uma visão de igrejas multiplicadora, que é a visão de igreja de Atos. A igreja em Atos, ela se multiplicava. Então, o que é plantação de igrejas? Plantação de igreja é uma igreja multiplicadora. Uma igreja multiplicadora é uma igreja que planta novas igrejas. Amém? É o que nós vimos ali em Atos 9:31. Vamos ler novamente? Vamos voltar para o nosso texto agora, todos juntos? Vamos ler? Leiamos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, essa era a visão, era a prática das igrejas ali em Atos. Eram igrejas que se multiplicavam para a glória de Deus. Então, irmãos, a plantação de novas igrejas é uma marca indispensável de uma igreja saudável e crescente. Então, uma igreja crescente, saudável, ela irá multiplicar outras igrejas. Olhe para a igreja de Cidade Ademar. Ontem nós estávamos contando no caminho, quando estávamos voltando, quantas igrejas Cidade Ademar plantou, né? E é uma marca de uma igreja, é o desejo de Deus para todas as igrejas. Assim como pessoas saudáveis, elas produzem frutos. Uma igreja saudável, ela vai produzir frutos, ela vai trabalhar, ela vai multiplicar. Eu estava, Henrique está aí, ele vai lembrar. Ontem a irmã Angélica estava falando, né? De quando o Henrique era pequeno, ela olha a foto e falou para o Henrique, mas por que você cresceu? A avó falou isso para você? Lembra? Aí ele falou assim para a avó: mas vó, como você falou? Não lembra mais? Eu cresci, eu sou gente, eu vou crescer. Ela estava falando o seguinte, que via ele pequenininho, aquela coisinha linda. Mas por que ele cresceu? Porque é saudável. E tudo aquilo que é saudável vai crescer, vai se multiplicar. Então, assim, a igreja, o nosso desejo é que mais saudável, mais cheia de Deus, mais cheia da presença de Deus, nós sejamos como igreja. Porque isso vai fazer com que a gente reproduza. Amém? Igreja saudável em crescimento são igrejas que plantam igrejas. Então, esta aula vai nos apresentar alguns fundamentos bíblicos. Nós vamos ver alguns fundamentos bíblicos de plantação de igrejas. E dentro dessa perspectiva de igreja, evangelização discipuladora. Que Deus acenda no meu e no seu coração uma chama para esta visão, para este princípio, para a glória do Senhor. Amém? Não vai dar tempo de nós olharmos hoje, mas olha só o que diz a nossa declaração doutrinária. Essa é a nossa declaração doutrinária. Essa declaração doutrinária, ela está no nosso... Eu não trouxe o livrinho azul, mas eu posso trazer na semana que vem. Está no nosso livrinho azul como igreja local e está na nossa declaração doutrinária da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Essa declaração é o que nós entendemos o que é igreja, tirada das escrituras sagradas. Então, é uma declaração de fé das igrejas e da Comunhão Batista Bíblica Nacional sobre o que é igreja.
Então vamos só dar uma olhadinha rapidinho, aí a semana que vem a gente fala, já está dando horário. Então o que nós cremos? Está lá no artigo 13 da nossa declaração doutrinária. Nós cremos que a Igreja de Cristo é uma congregação de crentes batizados, num concerto de fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governadas por leis, exercendo os dons, direitos e privilégios pela sua palavra, que os seus oficiais de ordenanças são pastores e diáconos, cujas qualificações, pretensões e deveres estão claramente definidos nas Escrituras. Agora veja o que nós cremos como a visão da igreja, como a missão da igreja. Cremos que a verdadeira missão da igreja se acha na grande comissão. Primeiro, fazer discípulos individuais. Segundo, edificar. Terceiro, ensinar, instituir como ele ou Jesus ordenou. Ou seja, a nossa declaração doutrinária, o que nós cremos como instituição, como missão da igreja, é cumprir a grande comissão. Ou seja, nós não podemos crer de uma forma e agir de outra. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos definir este artigo para a nossa doutrina, para a nossa declaração, para a nossa denominação, para a nossa igreja, e não vivê-lo. Então nós precisamos cumprir esse artigo, viver este artigo de visão de que a missão da igreja é cumprir a grande comissão. E plantar igreja, fazer discípulos, é o cumprimento desse artigo e o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Então a semana que vem nós vamos começar a aula com este artigo e vamos falar um pouco sobre ele. Os irmãos conheciam o artigo, com certeza já leram, né? Lá no seu livrinho azul. Mas vamos olhar para a nossa declaração de fé em relação ao que é a igreja. E vamos pedir a Deus, Deus nos ajuda a viver este artigo para a glória do Senhor. Amém? Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem trazido a nossa atenção para a tua palavra. E nós queremos, de fato, voltar aos princípios que as igrejas primitivas viviam, praticavam, e foram grandemente usadas, edificadas, como diz a tua palavra, tinham paz, e nós queremos viver desta forma. Então, Pai, esta chama que começou a queimar no nosso coração, que possamos, ó Deus, permitir que ela incendeie o nosso coração mais e mais. E que possamos, ó Pai, individualmente, primeiramente, viver uma vida de oração. Segundo, Pai, nos ajuda a mantermos relacionamento discipuladores. E terceiro, Pai, nos ajuda a começar a orar por uma cidade, por um local, bairro, aonde for, aonde o Senhor quer que esta igreja plante uma igreja. Comece ali a ganhar almas, a reproduzir o que foi ensinado, foi deixado de legado pela sua igreja mãe, que foi e é uma igreja que planta outras igrejas. Que nós possamos continuar como igreja local aqui em Borda, fazendo a nossa parte. Pai bondoso, capacita-nos. O Senhor sabe o quanto precisamos de líderes, de homens de Deus, mulheres de Deus, com o coração também voltado para cumprir a grande comissão. Então, Pai, levante em nome de Jesus nessa igreja e traga mais, muito mais, homens e mulheres dispostos a usarem, gastarem as suas vidas, talentos e dons para o crescimento do reino do Senhor, para que mais almas, para que mais vidas
sejam salvas para o Senhor Jesus. Ó Deus, assim nós oramos, confiado no teu agir, no nome de Jesus. Amém.